cá, ó aqui. Tira pra aí. Bom. Bom dia a todos da família do DR da Paraíba. No ensejo, estamos abordando a história, comemorando 70 anos do DR, que por sinal começou aqui nesse prédio que hoje funciona a conceder, pelo decreto 832 do então governador e interventor Adão Bezerra Cavalcante. Foi quando foi criado, foi fundado o Departamento de Estrada de Rodagem da Paraíba, onde o diretor-geral era Serafim Rodrigo Martinez. Estamos aqui de lado com Luiz Ataíde, que é memória viva, ou seja, o arquivo vivo desse Departamento de Estrada de Rodagem. Ele vai fazer uma abordagem histórica de toda a fundação até a presente data da comemoração dos 70 anos do DR. Com você, Luiz Ataíde. Eu comecei no DR, o DR foi fundado dia 26 de junho de 46. Eu vim com meu pai de Campina Grande. Quem organizou essa viagem para a gente aqui foi seu Lira, era o residente de Campina Grande. E nós chegamos aqui no dia 1º de outubro de 46 e fomos iniciar o primeiro serviço que o DR iniciou, de Cuide as Almas ao limite de Pernambuco. Estrada que pertencia à Inspetoria Federal de Agricultura e Seca, mas o DR tomou conta para ter um certo tempo. Lá, aquele trecho de uns 40 quilômetros, era 4 fiscais. O primeiro fiscal que ficava no início era o Luiz Fernando. Pegou o trecho do fim da linha aqui das Almas a Caxitu. De Caxitu a Mata Redonda, o nome é o Félix. De Mata Redonda, Água Vinda, naquela direção, era Joventino Ataíde. Ao terminar o trecho, o outro fiscal chamava-se Severino Calixto. O serviço executado à mão, não tinha máquina na época. A máquina chegou depois. Então, o serviço foi feito revestimento, limpeza de valetamento, de valeta, roço e desenvolvimento de goeira. Então, meu pai era um dos fiscais que fazia topografia e assumiu a direção de fazer uns trechos lá. Cita o nome do seu pai. Joventino Ataíde, era o meu pai. Era topógrafo, era estatístico e era matemático. Fazia cubação de terreno e tudo. Bom, mesmo assim comecei no DR no dia 1º de outubro de 46. O diretor, como já foi citado pelo entrevistador, era Serafim Rodrigo Martinez. E o governo na época era Adão Bezerra, era o governo interventor. E quem trouxe o DR da Paraíba para aqui foi o senador Rui Carneiro, que em todo o estado tinha, menos na Paraíba. Ele fez seus projetos lá e conseguiu. E conseguiu o DR da Paraíba para aqui. Então o primeiro carro do diretor, para fazer uma história mais concretizada, foi um Ford 42, Nero 42, é o primeiro carro do diretor. O chofer do carro chamava-se Mané da Silveira, morava em Bahia, na Avenida São João. Depois, esse carro que trouxe a gente de Campina Grande foi um Chevrolet 42. O chofer do carro era Zé Juvino, apelido Zé Godinho. Então, depois chegou outro carro de obras públicas no Chevrolet Cara Branca, que levava água para fazer aguação no trecho.
Lá era feito em carro de mão, e aquela terra cavada no picareta, transportada em burro, no caçamba, não existia máquina. E daí se levou de 46 até 48, terminou o trecho. Eu fui para as oficinas em 49, lavar peça e fiz esse vídeo contínuo, trazendo documento para esse prédio que está aí. Eu fui vítima daquela explosão de 49. Eu trabalhava lavando peça para a Mestre Paulo, que era mecânico, estação de gasolina, e fazia o café para o almoxarifado e para o escritório central da oficina. A oficina tinha, era serviço de engenharia mecânica, oficina e garagem. O chefe da oficina era Cícero Brito. Então, eu estava dando café ao escritório, dando café ao escritório, e ele estava vindo abrindo a caixa de dinamite. Chiquinho, que trabalhava na arrumação de peça, disse: Luiz, lava as xícaras aqui. Eu digo: mas eu ainda vou dar café ao escritório. Não, rapaz, não, eu vou depois falar lá. A cafeteira ficava lá atrás, no fim do prédio. E o resultado, sabe qual foi? Quando eu saí, que ia no meio do galpão, explodiu. Todo mundo morreu ali. Eu escapei para o negócio de minuto. Estou contando a história aqui, graças a Deus, ao lado do Pedro Severino, meu entrevistador, e ao lado do Tavinho. Quer dizer, são histórias do DR concretizada. Na época, o DR da Paraíba só tinha 4 residências. Era Sapé, era setor residencial. Depois mudou para residência o nome. Era Sapé, Campina Grande, Patos e Caiazeira. Já em 51 foi fundada a Subresidência Itabaiana. Ivon Rabelo era engenheiro da residência de Sapé e tomou conta da subresidência. Depois passou a ser residência. Há anos depois foi fundado Solane. Há anos depois foi fundado Sundé. Passar por aqui, ó. Naquele tempo era dificultoso. O DR só tinha um quadro. Aliás, tinha o quadro permanente que veio de Departamento de Aviação de Obras Públicas, que o DR assumiu a responsabilidade da direção de construção de estrada e conservação pública. Então o DR da Paraíba naquela época, a residência era atrasada, os residentes não eram formados, tinha curso universitário. Depois, há uns 6 anos, baixaram ali, só podia assumir residência quem fosse formado, engenheiro totalmente civil. E daí por diante, o DR sempre foi uma luta para quem começou. A terra na estrada era espalhada a enxada, aguado com aguador manual e batida seca. Houve um problema até nas bueiras que ligavam aquela região da estrada de Recife, entupido, e o diretor queria arrancar a bueira. Mas meu pai disse: tem uma solução, doutor. Desculpe, senhor informado. A gente desentope. Aí preparou uma pá lá com 5 metros de cabo assim, com os lados deles, não tem bueira, não arrancou a bueira. Uma economia. Uma economia de muito dinheiro. E assim eu me tornei, depois da residência, eu me tornei ajudante de máquina, saí para Sapé. Quando foi no exame de 58, eu fui classificado como praticante. Mas vinha muita gente, muitos operadores de fora, a pedido de político, e eu nunca tive o direito de ir para o quadro. Eu recebia no quadro para a obra, folha extra. Depois foi criado o quadro mensalista. Há poucos anos depois aí entrou o quadro permanente. Depois de 5 anos do DR entrou o quadro permanente. Aí o DR ficou com o quadro permanente, o quadro mensalista ainda hoje existe, só ficou um quadro para a obra, existe. E daí por diante. E com relação a esse prédio novo, que está aí, aquela esquina ali, para lá era do DR, para cá era particular. Aí no governo de Pedro Godinho compraram essa parte aqui e construíram essa construção. Foi inaugurado só o governo. Foi inaugurado no governo de João Agripino. Qual, se lembra a data?
O ano se lembra. Não me lembro. Começou todo mundo. Deixa eu fazer minha colocação. Essa sede aí, que a gente está de frente a ela, foi iniciada essa obra pelo então governador da época, Pedro Moreno Gundinho, que foi governador da Paraíba de 58 a 62. E foi inaugurado foi então o governo João de Pinto Vasconcelos Filho, o governo militar da Revolução Costa e Silva, em 1967. O então diretor do DR era o Zé Carlos Dias de Freitas. E quem fazia já parte dessa comissão dessa construção já era o atual superintendente Carlos Pereira de Carvalho. Então Carlos Pereira tem uma história no DR, porque ele iniciou aqui em 55 como operário, se formou-se por aqui, engenheiro, enquadrou-se como engenheiro, foi secretário de Educação, foi diretor da SUPAM, hoje, há 7 anos é diretor superintendente do DR. É outro arquivo vivo dessa história do DR. Eu me orgulho, para falar a verdade, ser funcionário do Estado da Paraíba e sendo funcionário efetivo, estatutário do Departamento de Estrada de Rodagem. No ensejo, eu faço algumas colocações que merecem justamente a nossa menção, abordagem, porque o DR está aí, é um órgão que tem renome nacional, reconhecido, com as melhores estradas do país. Não é à toa que quando os rodoviários, os caminhoneiros adentram a Paraíba, tanto para o Pernambuco, para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, e entramos no estado que as estradas são bem conservadas. Por quê? Porque tem um quadro de fiscalização sensacional e merece aplauso. Eu cito, por exemplo, desde os diretores, Carlos Pereira já citei, Zé Otom, Joaquim Silveira, Solon Diniz, Paulo Souto e entre outros. Joaquim Silveira já citei, e diretores também que merecem destaque na questão rodoviária, de transporte rodoviário, diretoria de transporte, Carlos Bezerra e outros, Wilson Thiago, e fora os engenheiros fiscais de campo, como Zé Formiga, outros como Oduvaldo Andrade e muitos outros. Na ADB aí, gosto de citar Girleno Rulim, Pedro Batista, um colega nosso, técnico nível médio, Ieso Victor, Tairone. Esse povo todo merece um reconhecimento, porque não só o DR, a instituição em si, que faz o DR. São seus profissionais competentíssimos que merecem o nosso destaque. Também menciono motorista, que o engenheiro não vai para o campo, se desloca através de motorista. Eu cito aqui Manuel Radar, conhecido popularmente Manuel Radar, Zig Zig, Guimarães e tantos outros. Pedro Sabino e outros. Então, no ensejo, aproveito o ensejo para dizer também que a gente tem que fazer justiça social e reconhecer que o governador Ricardo Coutinho foi o governo, está sendo o governo que está construindo mais estrada desse departamento. Muito bem. Se sabe, através do segundo Zé Arnaldo, que é diretor de planejamento e transporte, que já foram executadas mais de 800 quilômetros de pavimentação e mais de 1.040 quilômetros de restauração de rodovia. Se encontra no momento em restauração 370 quilômetros e 210 em restauração, que compõe um contexto geral, obras em torno, a UDR existe, obras desbravadas, 5.800 quilômetros. No entanto, desses 3.800 quilômetros está pavimentada, aberta. No ensejo, aproveito o ensejo também, eu falo muito do ensejo, mas depois a gente vê isso. Que eu propus, já falei com o Carlos Pereira, a construção, o estudo, a construção por Emas a Emas, um trecho de 28 quilômetros e outro trecho de Olho d'Água a Juru, que vai encurtar caminhos, ou seja, de Passo à Princesa, construindo Olho d'Água a Juru.